A vitamina C ajuda na imunidade, mas é preciso beber água o suficiente. A vitamina B12 não ajuda a emagrecer, mas é bom para o metabolismo. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, introdução ao estudo das vitaminas, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Ciências Biológicas. Tema de hoje, introdução às vitaminas. Professor, o que é importante saber, levar em consideração a respeito das vitaminas? Primeira coisa, as vitaminas são conhecidas como aminas vitais, a vida, ok? Por isso o nome de vitaminas. Tem função de quê? De controle. Vitamina não é construtora, vitamina não é energética. Na verdade, muitas vitaminas, aliás, todas as vitaminas controlam diversas funções e diversos processos fisiológicos orgânicos, principalmente mecanismos que envolvem enzimas, ok? Então, por isso, as vitaminas são consideradas compostos reguladores, beleza? Característica das vitaminas. Olha aí, como falamos, não são energéticas, não são utilizadas no metabolismo energético. Não sofrem digestão no sistema digestório. Por quê? Porque elas são nutrientes específicos. Requeridas em doses mínimas. Vitamina C, 90 mg por dia de vitamina C. É o equivalente a uma laranja, tá certo? Então você não precisa, quando sentir necessidade, se empanturrar de vitamina C, que por ser uma vitamina hidrossolúvel, o excedente será eliminado pela urina. Não produzimos, exceto vitamina D e vitamina K, que são produzidas a vitamina D por exposição ao sol e vitamina K pela flora bacteriana intestinal. E as vitaminas, na verdade, elas funcionam como coenzimas. Como assim, professor? Auxiliando o trabalho enzimático nas respectivas enzimas que necessitam, entendido ou não, de coenzimas, tá? Que são ativadores enzimáticos orgânicos, ou de cofatores, que são ativadores enzimáticos inorgânicos. Mas o fato é o seguinte, você que já estudou sobre enzima, que é uma proteína de função catalítica, você aprendeu que as enzimas têm um centro nelas de encaixe do substrato, já que a enzima catalisa a reação se encaixando no substrato específico. Essa região da enzima, aonde o substrato se encaixa, é o centro catalítico da enzima ou centro ativo, que tem o formato do substrato, permitindo o perfeito encaixe do mesmo, ok? Para que a catálise enzimática se realize. Algumas enzimas têm um outro centro, onde se fixa esse centro, um ativador enzimático inorgânico ou orgânico, como é o caso das vitaminas. As enzimas que possuem esse outro centro, que é chamado de centro alostérico, aonde o ativador se acopla, é chamada de apoenzima. Quando a apoenzima se encaixa a respectiva vitamina, que nesse caso é uma coenzima, consequentemente, esse centro ativo da enzima adquire a forma absoluta que permite o seu encaixe ao substrato. Em palavras mais simples, a enzima foi ativada e você passa a ter agora uma holoenzima. Ok? Então, em termos específicos, é isto o que a enzima faz, é isso que ela promove. Ela se associa a uma apoenzima através do seu centro alostérico, ativando então para que o substrato consiga o encaixe e a catálise enzimática ocorra. Como você classifica as vitaminas? De acordo com a solubilidade. Então você tem vitaminas que são lipossolúveis, que são solúveis em lipídio. Por serem solúveis em lipídio, são guardadas
acumuladas no tecido adiposo. Por isso essas vitaminas são consideradas armazenáveis, ok? Porque elas são exatamente acumuladas no tecido adiposo, que é o grupo de vitaminas ADEC ou QEDA, se você preferir, que são as vitaminas A, D, E e K, que vamos estudar suas funções em detalhes. O outro grupo de vitaminas são as vitaminas hidrossolúveis. Elas são solúveis em água. E por serem solúveis em água, não sofrem efeito cumulativo a nível de tecidos. Elas são vitaminas descartáveis. Ao serem ingeridas de forma excessiva, serão facilmente descartadas pela urina. São as vitaminas do complexo B, a vitamina C e a vitamina P, que é uma vitamina extremamente importante, principalmente pelo fato de agir como antioxidante, agir como anti-inflamatória e, além disso, também ser uma vitamina termogênica. Como assim, professor? O que significa o termo termogênico? Acelera o metabolismo, ativando uma maior queima de calorias, entendido? E aí favorece até processo de emagrecimento. São características muito interessantes para quem pratica academia, para quem quer perder peso, para quem quer construir massa magra, ok? Certo ou não? A principal fonte da vitamina P é a uva e outras frutas cítricas também apresentam. Beleza? Dá uma estudada melhor sobre isso, vai ser interessante para você. As vitaminas, você pode ter uma hipovitaminose, a vitamina está abaixo da quantidade ideal. Você pode ter uma hipervitaminose, que é um excedente acima da quantidade ideal. É quase que impossível se adquirir uma hipervitaminose, tá certo? Nas condições de vida normais, porque as vitaminas são utilizadas pelo organismo em pequeníssimas quantidades, tá certo? E é um nutriente, né, que é encontrado também minimamente a nível de alimentos. As avitaminoses, né, e hipovitaminoses são mais comuns, porque são doenças carenciais, afetando principalmente a pobreza. O indivíduo não se alimenta bem, então ele desenvolve certas características de hipovitaminose ou avitaminoses, que é a deficiência crônica da vitamina no longo prazo. Professor, o que mais eu devo saber sobre as vitaminas? Extremamente importante que existe um grupo específico de proteínas que funcionam como antioxidantes. Professor, o que são antioxidantes? Substâncias capazes de atrasar ou inibir a oxidação de um substrato que é oxidável, que pode ser passível de sofrer oxidação. Professor, quem são essas proteínas? ECA. Pronto, é esse o grupo de proteínas que de vitaminas que funcionam muito bem como antioxidantes, que é a vitamina E, a vitamina C e a vitamina A. Não se preocupe que vamos estudar suas funções em detalhes. Os substratos oxidáveis são aqueles que nós denominamos de radicais livres. Esses são os agentes o quê? Oxidantes. Por quê? Porque não possuem um número par de elétrons na última camada eletrônica, ou seja, na camada de valência. Consequentemente, são compostos químicos altamente o quê? Instáveis, que ficam então em busca de se combinar com outras substâncias para adquirir a estabilidade. Você aprende nas aulas de química que um átomo, para ser estável, ele tem que ter 2 elétrons na primeira camada ou 8 na última. Beleza ou não? Isso dá estabilidade atômica. Ora, quando em excesso, ok? Esses elementos oxidam células saudáveis, oxidam proteínas, oxidam lipídios e também a molécula de DNA, o que pode ser danoso organicamente. E quanto mais radicais livres você produz, você libera no organismo, ok? Maior é a sua taxa de envelhecimento ao longo do tempo. Então esse negócio não é muito bom. Antioxidantes são, consequentemente, fundamental. E quando você tem substâncias de fácil oxidação, ok, no seu organismo, você pode sofrer o chamado estresse oxidativo, que é ocasionado exatamente pelo excesso desses radicais.
Professor, radicais livres, ora, você produz pelo próprio metabolismo celular, o próprio metabolismo orgânico pode provocar a síntese de substâncias que funcionam muito bem como radicais livres, mas podem ser também oriundos do meio externo. E que fatores de meio externo podem levar ao acúmulo no organismo de radicais livres? Aí existe uma série de fatores, olha só, poluição ambiental, raio-x, radiação ultravioleta, cigarro, álcool, resíduos de pesticida, aditivos químicos, estresse, preocupação excessiva, gorduras saturadas oriundas de frituras principalmente, e o próprio oxigênio que respiramos. A nossa atmosfera é uma atmosfera oxidativa, tá? E isso aí, tá, pode gerar também problemas relacionados aos radicais livres. Observação IPC é a observação importante pra cacete sobre os antioxidantes. Cobre, zinco, manganês funcionam muito bem, tá, a nível de antioxidantes, porque são ativadores de uma enzima que é chamada de enzima superóxido dismutase, conhecida como SOD, que provoca uma reação de dismutação. Aqui está a equaçãozinha da reação para você, onde duas moléculas de oxigênio O2 menos 2, né, número de NOx negativo. Essa enzima é capaz de juntar com H+, liberando oxigênio molecular estável e H2O2, água oxigenada. A água oxigenada também é tóxica, mas através de atividade de peroxissomo, que libera a enzima catalase, esse H2O2 é capaz de ser liberado, aliás, ser quebrado na forma de H2O e oxigênio, que são compostos perfeitamente atóxicos a nível orgânico. Beleza? Essa foi apenas uma aula introdutória sobre as vitaminas. Volte lá na playlist de biomolecular para assistir às aulas de vitaminas lipossolúveis e de vitaminas hidrossolúveis. Espero você do outro lado. Até lá!